Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal, desta vez um estudo que eu apliquei na igreja, uma exegese a partir de Jeremias capítulo 22, que nos traz lições que os reis de Judá nos legam. Aqui, mais uma vez, eu mostro como é importante a teologia com uma apreciação pastoral. Eu sempre persigo isso. Não há uma dissociação da teologia profunda da vivência prática pastoral. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e assista o vídeo até o final. Vamos então ao vídeo. Hoje estaremos fazendo um estudo baseado em Jeremias, no capítulo 2, que é um capítulo interessante porque ele vai fazer uma análise, uma comparação dos últimos reis de Judá. E vai fazer um contraste com o capítulo seguinte, quando falará do rei perfeito e justo, por isso é chamado renovo de justiça, e que entende-se que está apontando, como uma profecia para Jesus Cristo. É entendida, compreendida como uma profecia messiânica. Hoje estaremos estudando Jeremias 22 e na próxima sexta-feira completaremos então com o capítulo 23. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. Pode-se entender de duas formas esta atitude de descer. Levanta a hipótese segundo a qual o profeta se encontrava no recinto do templo, que seria o recinto superior, um recinto superior, ou é um simbolismo para o fato de que a casa real, nesse momento, encontra-se num nível baixo de espiritualidade. Algo semelhante que acontece lá em 2 Reis, capítulo 1 e o capítulo 2, quando a todo momento joga com as palavras subir e descer. Versículo 2: E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. A expressão aquele que se assenta no trono de Davi lembra a importante promessa que foi feita lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 16, a chamada aliança davídica. O Antigo Testamento, ele é repleto de alianças. São muitas alianças descritas. E uma delas é essa aliança feita com Davi. Então, lá em 2 Samuel 7,16, nos diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Portanto, aqui o profeta está chamando a atenção da responsabilidade que pairava sobre a casa, ou seja, a dinastia, a família de Davi. E isso nos leva a uma reflexão bem interessante. Havia promessas para a casa de Davi, mas isso não eximia os descendentes da sua responsabilidade. Ora, porque Deus me fez uma promessa, então eu posso fazer aquilo que bem entender, porque Deus vai me abençoar de qualquer maneira. E, na verdade, não é de qualquer maneira. Isso não nos exime de nossa responsabilidade. Versículo de número 3. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça e livrai o expoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Executar ou exercer o direito e a justiça. Temos várias passagens que falam desse dever
do rei, especialmente o rei aqui de Israel, que deveria ser um exemplo até para todas as nações. E nós vemos essa prerrogativa, essa responsabilidade do rei de Israel executar o direito e a justiça no Salmo 72, nos versículos 1 e 2. Salmo 72, versículos 1 e 2. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Veremos na próxima sexta-feira como esse tema da questão da justiça vai voltar no capítulo 23. Não oprimir o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Esse é um importante preceito que nós encontramos em Deuteronômio. Tem várias passagens de Deuteronômio, alguns teólogos chamam até de a tríade deuteronomista, a preocupação com essas três classes. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 18 e 19, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Numa época em que uma viúva, ela era condenada à mendicância, já que ela perdia a oportunidade da subsistência através do seu marido. Da mesma forma, o órfão. E o estrangeiro, porque por ser estrangeiro, ele também encontrava muitas das vezes dificuldade para encontrar adequadamente trabalho e meios de subsistência. Então eram três classes desfavorecidas. E por isso pede-se uma atenção especial ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Existe, portanto, Deuteronômio, ele tem muita dessa preocupação, uma preocupação social, chamando a atenção aqui que o rei, especialmente o rei de Israel, para ser exemplo para todas as nações, ele não poderia prescindir de uma preocupação social. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Lá no Salmo 72 ainda, no versículo 4, no Salmo 72, no versículo 4, julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. E ainda Isaías capítulo 1, versículo 17, também ilustra essa preocupação. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Todos os profetas, eles demonstram essa preocupação social, essa preocupação de não haver injustiça, prática da violência. Sabe-se que o que os reis mais praticavam nessa época era a violência. O que eles mais faziam era derramar sangue inocente. Mas o que Deus pede aqui é que não se faça isso. Versículo 4. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas dessa casa os reis que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Uma promessa de prosperidade. Versículo 5. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação ou assolação. É interessante essa expressão, jurar por mim mesmo. Por que Deus fala isso? A prática era jurar por alguém superior, por uma autoridade superior. Mas não existe autoridade superior a Deus. Portanto, ele jura por ele mesmo, uma vez que Deus é a autoridade suprema. E essa ameaça de que a casa se torne em desolação, ela é um tema que é reiterado no livro de Jeremias.
No capítulo 7, por exemplo, capítulo 7, versículo 12, existe a famosa pregação de Jeremias à porta do templo, em que ele afirma, capítulo 7, Jeremias, capítulo 7, versículo 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Lá em Samuel, fala-se de uma casa, e aqui dá a entender que era um templo, talvez um templo não majestoso, um templo mais simplório, e que foi destruído provavelmente pelos filisteus. E Deus mostrando que, caso não houvesse um arrependimento sincero, ele iria permitir que ocorresse ao templo de Jerusalém, por mais majestoso que ele fosse, o mesmo que já tinha ocorrido a esta casa de Deus em Siló. E não se sabe exatamente qual era o porte, qual era o tamanho, mas que dá a entender que seria um templo de proporções pequenas. No versículo 6, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá, tu és para mim Gileade, a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Essa comparação com Gileade e com o Líbano é para falar da beleza, do esplendor, da abundância. Diz que tudo isso sumirá, será transformado em desertos, cidades habitadas, caso não haja um arrependimento. Versículo 7, porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão, porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios, e os serviram. Então aqui, até o versículo de número 9, você tem uma recomendação, uma advertência, melhor dizendo, para toda a casa de Israel, para toda a dinastia de Israel. A partir do versículo 10 agora, nós temos mensagens particularizadas para cada um dos reis. E para que nós possamos compreender esse contexto aqui, em Jeremias 22, nós vamos agora lá para 2 Reis, no capítulo 23, para que nós possamos, então, compreender todo o contexto que é visto lá em Jeremias. 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 31. Vamos ler desde o versículo 28, quando fala de Josias. Josias foi o rei mais importante que teve em Judá depois de Davi. Quando nós estudamos acerca dos reis de Judá, nem todo rei, por ser descendente de Davi, ele era justo. Então, na verdade, uma parte agiu de maneira correta. Outros não seguiram os passos de Davi. Teve até um rei que conseguiu ser pior ou tão ruim quanto os reis de Israel, do Reino do Norte. Mas, fazendo uma escala de valores, fazendo aqui uma comparação, após Davi, o rei que é considerado o mais justo foi Josias. É durante o seu reinado que se encontra o rolo do livro,
da palavra do Senhor, que estava lá esquecida no templo. Isso também tem uma lição muito interessante. Mas vamos nos deter em falar do período final do reinado de Josias, que é o contexto aqui para Jeremias 22. Então, segundo Reis, capítulo 23, a partir do versículo de número 28. Ora, o mais dos sucessos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Aí no versículo 31, fala de Jeoacás. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutai, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Paramos aqui. Agora, vamos para o primeiro livro das crônicas, no capítulo 3. Primeiro livro das crônicas, no capítulo 3, no versículo 15 e 16. Os filhos de Josias foram: o primeiro, Joanã; o segundo, Jeoiaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum. E aí no 16, os filhos de Jeoiaquim: Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. Esse Salum, que é mencionado aqui como o quarto filho, ele é o mesmo Jeoacás. E é por esse nome que ele vai ser descrito lá em Jeremias. Então, retornando agora para Jeremias, e juntando com esses dados que nós colhemos aqui em 2 Reis, veremos uma coisa bem interessante. Versículo 10. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Não choreis o morto. Que morto é esse que ele está se referindo? Ao rei Josias. Chorai abundantemente aquele que sai. Está se referindo agora a Jeoacás. Só que ele menciona aqui com o mesmo nome que aparece lá em Crônicas. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em seu lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Mas, no versículo 12, mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá, e nunca mais verá esta terra. Isso porque ele foi levado pelo faraó Neco, e realmente a Bíblia não descreve que ele tenha retornado. Aqui fala um pouco de Josias, rapidamente, e fala então de Jeoacás, que recebe o nome aqui de Salum. Uma coisa interessante, quando nós lembramos ali de 1 Crônicas, Josias ele teve 4 filhos, foram 4 filhos, e o direito de reinar no lugar de Josias caberia naturalmente ao primeiro filho, que é descrito ali como Joanã. Esse que nem é mencionado na Bíblia. O que aconteceu com Joanã? Não se sabe. Mas, de qualquer forma, ali diz que o povo da terra pegou o 4º filho na sucessão, que é Jeoacás, e fez dele rei. Ele reinou apenas e tão somente 3 meses. E é levado em cativeiro.
O que isso nos ensina? Às vezes, tem pessoas, como se diz no popular, querem furar a fila, querem antecipar as coisas, sem perguntar se isso procede ou não da vontade do Senhor. Algo que já tinha acontecido também com Josias. Josias estava tendo um reinado abençoado, bem-sucedido. E ele foi, então, como se diz no popular, se intrometer numa briga que não era dele. Ele foi impedir o ataque de Faraó Neco à Babilônia. E ele sofreu as consequências sendo morto lá em Megido. Megido, a montanha de Megido em hebraico, Har Megido, que é o mesmo nome descrito como Armagedon lá em Apocalipse. Então é interessante que essa morte, posso dizer, prematura, essa morte inesperada de Josias lá no Monte Megido, no Vale de Megido, vai causar um grande trauma na fé israelita, e isso vai ser mencionado até no livro de Apocalipse. Por isso, Armagedon é uma referência a esse episódio aqui da morte de Josias. Josias, ele, de uma certa forma, alguns entendem que ele precipitou a sua morte porque ele não deveria ter se intrometido naquela briga entre o Egito, que, na verdade, o Egito estava tentando recuperar as suas glórias de outrora. Quando nós lemos principalmente a época de Moisés, é a época que o Egito está no auge. Mas nessa época aqui, o Egito ele estava numa plena decadência. Está tentando retomar e não consegue, porque a próxima grande potência será a Babilônia.